Noite. Olá, boa noite. Desculpa, tivemos um pequeno bloqueio aí, mas sejam bem-vindos ao nosso encontro com bem-estar. O nosso encontro com seu bem-estar falará de um tema muito importante, pouco conhecido, pouco divulgado, pouco anunciado em alguns canais, que é agorafobia. Você sabe o que é agorafobia? É disso que estaremos tratando no dia de hoje. A agorafobia faz parte de um dos transtornos de ansiedade, pouco conhecido, mas os seus sintomas são muito conhecidos. O nome não é, mas quando você escutar sobre quais são os sintomas, como que ele agride a pessoa, como que esse transtorno de ansiedade incapacita a pessoa, você vai ver que ele é muito mais conhecido do que você imagina. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo, tenho certeza que outras pessoas poderão também conhecer um pouco mais sobre o que é a agorafobia. É um dos transtornos de ansiedade que vem atrapalhando a vida de muitas pessoas. Seja bem-vindo, Renato, sejam bem-vindos todos aqui nesta noite. Nosso encontro com bem-estar sempre tem o propósito de trazer informações, conhecimentos, aumentar todas as nossas informações sobre as doenças, principalmente as relacionadas com ansiedade, com estresse em nossa vida. A melhor forma de nós melhorarmos é conhecendo. O conhecimento que você tem sobre as doenças de ansiedade, sobre o efeito da ansiedade, sobre o estresse em sua vida, com certeza é um grande aliado para que você melhore, é um grande aliado para que você busque ajuda, é um grande aliado para que você busque outras informações, entre em contato conosco. Qualquer dúvida, entre em contato, manda uma mensagem, alguém de nossa equipe estará filtrando tudo isso e trazendo para que a gente possa responder a todas essas perguntas. É fundamental que você tenha as respostas para que você possa buscar outras alternativas de tratamento e principalmente os médicos ou as equipes certas que estarão cuidando de você. Quero ajudar você, realmente deseja que você conheça e busque tratamento e desmistifique alguns dos transtornos da ansiedade, porque muitas vezes você sofre, você tem limitações e você não sabe o que está acontecendo com você. Então, nosso objetivo é capacitar você com informações, conhecimentos, para que você possa ser uma pessoa melhor. E hoje o nosso tema é agorafobia, um transtorno de ansiedade muito conhecido, pouco divulgado, mas os sintomas tenho certeza que você estará identificando em algumas pessoas essa agorafobia. Compartilhe esse vídeo e esteja sempre aqui conosco. O que vem a ser a agorafobia? A agorafobia, ela é um medo de estar em lugares e não conseguir escapar, fugir daquele lugar, caso você venha a ter algum tipo de ou ansiedade, ou mal-estar, ou uma urgência de ter que sair daquele lugar. Então a agorafobia, ela sempre foi relacionada a medos de lugares públicos. Hoje mudou um pouco essa classificação. Ela é um medo que faz a pessoa ter medo de ficar naquele lugar, pois ela acredita que não vai conseguir escapar, ela não vai conseguir pedir ajuda, ela não vai conseguir buscar apoio para si, pois caso venha acontecer alguma coisa com ela ficará totalmente sem alguém para protegê-la.
Então, este medo de estar neste lugar, este medo de passar por esta situação, de vivenciar isto, faz com que a pessoa fuja, evite, esquive-se destas situações, tá certo? Então, como que na prática isto acontece? A pessoa geralmente ela diz para você que ela não vai em alguns ambientes. Por exemplo, ela não vai num shopping, ela não vai num ambiente com muitas pessoas, talvez ela nem pegue um trânsito congestionado, ela vai ter mais dificuldade de ficar num banco, ela pode ter mais dificuldade de ir ao mercado, ela pode ter mais dificuldade, por exemplo, de sentar no meio, por exemplo, de uma igreja ou de um salão onde tenha muitas cadeiras, bancos, que dificultem a saída dela caso ela precise. Ela vai dizer para você que ela não vai ou ela vai evitar pegar um transporte público, tá? Ela pode ter medo de estar no meio de uma multidão, então ela até tem a vontade de ir para um show ou de assistir a algum espetáculo, um cinema, mas estar no meio de uma multidão ou num lugar onde ela esteja com dificuldade para sair daquele lugar, caso tenha algum mal-estar, este é o grande temor desta pessoa. Tá? Ela pode ter dificuldade de fazer compras, seja em mercados, lojas ou em qualquer outro estabelecimento, de treinar, fazer até mesmo atividades físicas ou fazer alguns tipos de cursos, capacitações, porque ela vai estar em alguns ambientes mais confinados e com mais pessoas. Então, esse medo fica maior, tá? Já falamos o medo de viajar, medo de pegar um transporte público, um avião, ou até mesmo um ônibus, ficar num congestionamento, no engarrafamento, tá? Ela precisa sempre criar para ela uma rede de conhecidos, de pessoas de segurança para ela, porque caso ela venha a ter algum mal-estar ou caso ela passe por uma crise aguda de ansiedade, ela tem com quem recorrer para sentir-se protegida, tá? Seja bem-vindo, Renato Wilson Siriaco. Tudo bom, Siriaco? Nilda, tudo bom, Nilda? Graças a Deus, tudo bem. A ansiedade sente-se altamente ansiosa quando ela está se afastando das pessoas que são seguras ou que passam para ela essa segurança, ou aquelas pessoas que ela já determinou como sendo as pessoas que estarão protegendo ela caso venha a ter algum mal-estar. Ficar sozinha também não é agradável para essas pessoas, tá? Evita lugares onde ela possa vir a ter um ataque de alta ansiedade, um pico elevado de ansiedade, um pico agudo de ansiedade. Muitas vezes ela já passou por situações desconfortantes, desagradáveis em alguns lugares, então ela evita voltar por medo de que, se ela volta lá, vai que acontece de novo. Então, aquela é um pouco até, às vezes, de superstição, a superstição de que se ocorreu, ocorrerá novamente, mas do ponto de vista para ela se sentir segura, ela evita, ela não vai, ou ela vai com alguém que a proteja. E ainda escolhe algum lugar para sentir-se mais protegida, para que tenha fácil evasão daquele local. Tá? Ela pode vir a ter algumas consequências, pois ela vai sentir-se mais restrita e limitada a alguns tipos de atividades, sejam atividades sociais, familiares, profissionais, de lazer, porque alguns ambientes são altamente aversivos, ameaçadores para ela, então ela prefere evitar estes lugares do que ir com a família. E isso pode vir até mesmo ter alguns comprometimentos, alguns tipos de complicações no seu relacionamento, né, afetivo, conjugal, com família, no trabalho ou até mesmo com seus amigos. Então, veja, a agorafobia
ela é um medo que a pessoa tem de ficar presa num determinado lugar e ter dificuldade para fugir deste lugar caso ela venha ter algum tipo de mal-estar. A maior parte das pessoas que têm agorafobia, elas já tiveram algum episódio de transtorno do pânico. Vídeos anteriores falamos do transtorno do pânico. Uma das nossas lives agora do mês, destes meses aqui, de setembro, foram sobre o transtorno do pânico. Assista lá no nosso Facebook, no YouTube, onde você estará vendo o vídeo sobre o nosso encontro, né, com bem-estar sobre o tema transtorno do pânico. Então, as pessoas que têm agorafobia, muitas delas passaram por algum episódio de transtorno do pânico. Sentir aquele mal-estar súbito, aquela ansiedade aguda, intensa, desconfortante, altamente ameaçadora. E por ela ter experimentado essa situação em um ambiente público, automaticamente ela fica com receio de estar em ambientes com multidões, com mais pessoas, né, com dificuldade de evasão, com dificuldade para sair. Por quê? Porque como o mal-estar dela foi tão grande, tão desconfortante, ela não quer passar isso de novo. Por isso que ela, então, de um episódio de pânico que ela teve, ela passa então agora para um outro transtorno chamado agorafobia, que já é a evitação destes lugares. Pois lembre-se que o medo faz com que a pessoa evite. Se você tem medo de algum objeto, de algum animal, de algum local, como nós tratamos em uma outra live, falando sobre fobia específica, né, que é o medo específico, por exemplo, da altura, ou o medo, por exemplo, específico, por exemplo, de um espaço fechado, ou, por exemplo, de um objeto, de um animal, o medo é totalmente desproporcional, um medo é totalmente intenso e a pessoa sente-se muito mal diante dessa situação. Então, se uma pessoa vivenciou esse ataque de pânico, com medo intenso, ela com certeza estará evitando esses lugares. Então, quando você conhece uma pessoa que ela está evitando estes lugares, ela está evitando em ambientes públicos, ela não tem mais às vezes a crise do pânico, mas ela tem apenas o medo de sentir aquele pânico, tá? Ou o medo de passar mal e não conseguir um socorro, um resgate ou uma fuga rápido, tá? Ela simplesmente tem medo de estar em um ambiente onde a evasão é complicada. Ambientes onde são mais fáceis para ela sair, buscar ajuda ou se ausentar daquele lugar, não tem tanto problema. Então ela vai aos ambientes, né? Ela vai a um encontro, a uma festa, ela tenta enfrentar. E é importante que ela enfrente tudo isso. É diferente, por exemplo, de outros transtornos, porque se você pegar o transtorno do pânico ou outros transtornos de ansiedade, você vê que a pessoa ela acaba evitando quase todos os ambientes, ok? Então, o que caracteriza uma agorafobia é esse medo de passar mal, e para evitar este passar mal, ela não vai aos ambientes, principalmente se os ambientes não proporcionam a ela a possibilidade dela fugir rapidamente daquele local. Para os ambientes onde é fácil a saída dela, a ansiedade torna-se mais sob controle, torna-se melhor. Ok? Compreendeu a diferença desse transtorno? Pode reparar quantas pessoas aí na sua casa, nos seus conhecidos, na sua rede de contatos, apresentam esse tipo de transtorno. Aproximadamente nós temos quantas pessoas? De 30 a 50% das pessoas correm grande risco de ter agorafobia por causa do transtorno do pânico.
Então, as pessoas que já tiveram transtorno do pânico, aproximadamente de 30% a 50% dessas pessoas têm grandes chances de estarem com agorafobia. É uma coisa, é um casamento muito próximo um com o outro. Tá? E no geral da população, quantas pessoas mais ou menos podem ter? A agorafobia ela tende a estar mais presente no público feminino do que masculino. Aproximadamente 2% da população feminina apresenta agorafobia e 1% da população masculina apresenta agorafobia. Tá? É 2% de mulheres ao ano e 1% de homens ao ano que apresentam sintomas de agorafobia. Ok? E sempre com agorafobia tem junto aí algum episódio de pânico. E o pior de tudo é que esses mal-estar, essas ansiedade pode evoluir. Ele pode, de repente, migrar para um transtorno de pânico mais acentuado, uma depressão ou algum outro tipo de transtorno de ansiedade. Porque os transtornos de ansiedade, eles estão todos muito juntos. Apesar de nós termos um jeito, né, uma topografia de alguns sintomas, as ansiedades elas podem estar migrando, elas podem estar evoluindo para transtornos, outros tipos de transtornos. Ok? Então, nós temos essa flexibilidade em alguns casos que a gente vê, a pessoa ela começou com uma fobia específica e de repente ela vai para uma ansiedade um pouco mais intensa, tem uma crise de pânico, começa a ter as evitações sociais, então já entra num quadro de agorafobia e depois já começa a desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo com algumas ritualizações. Então você pode até observar em alguns pacientes que ele apresenta algumas características quase que de vários transtornos de ansiedade. É que às vezes predomina um tipo de característica, de sintoma, mas observar em quadros de pessoas que têm alta ansiedade, principalmente uma ansiedade nesse ponto, né, de fobia, de transtorno do pânico, várias outras características de ansiedade, vários outros transtornos, é meio comum. Então, é importante que você saiba que pessoas que têm ansiedade sofrem, têm limitações e, acima de tudo, tá, elas têm os prejuízos sociais profissionais, que em muitos casos de pessoas que têm ansiedade, elas acabam se ausentando do banco da escola ou do trabalho, por causa da dificuldade de lidar com as suas ansiedades. Então, é um transtorno limitante na vida da pessoa. A Nilda fez uma pergunta, por que apenas nas mulheres, né? Porque apresenta-se agorafobia mais nas mulheres. Um dos dados que nós podemos levantar é que as mulheres tendem a buscar ajuda com maior facilidade. Elas relatam o que estão acontecendo com maior facilidade. Elas buscam centros de saúde mais do que os homens. Então, estatisticamente, podemos ter esta variável, né, este comportamento da mulher como sendo um precursor das estatísticas. Porque quem mais fala, mais aparece, não é? Quem mais comunica, mais é registrado. Então, quanto mais eu falo de mim, comento o que está acontecendo, mais fácil de nós conhecermos. Então, talvez esta característica social da mulher de se expressar mais e se comunicar mais favorece para que a gente possa conhecer a incidência desses transtornos na população. Porém, tem-se aí um dado que pende mais para as mulheres do que para os homens, né? Eles às vezes, sofrem tanto mais quanto as mulheres, têm muito mais prejuízos, mas eles, pelo preconceito, pelo receio, né, do que o outro vai dizer, do que o médico vai dizer, daquele senso, né, de que eu consigo superar eu mesmo, eu consigo vencer, que tudo é uma frescura,
muitas vezes por esses preconceitos que o homem tem diante da saúde mental, diante dos transtornos de ansiedade, diante das doenças físicas, ele retarda mais a busca de ajuda e, portanto, aparece menos. Veja que as grandes campanhas aí na saúde do homem para que ele possa se prevenir também. Então, é muito importante essa sua pergunta, mas principalmente a mulher tem um papel fundamental que é em observar isto no comportamento do seu cônjuge ou de algum parente, comunicar, alertar, né, avisar, mandar o vídeo para ele, o link do vídeo, para que ele assista, para que ele se informe. E aí sim vá dessensibilizando ele para que ele possa buscar uma ajuda e tratar-se. Na vida tudo se trata, tudo é possível nós reduzirmos o impacto da saúde na vida do ser humano. Tá? O termo agorafobia é um dado interessante, né? Agora, ele vem do grego. Eu pesquisei e trouxe para vocês a origem da palavra agorafobia. Agora, ela veio do grego. E ela significa praça onde se realizavam trocas de mercadorias ou reuniões do povo. E phobos, que é a fobia, né? Que vem de phobos, também do grego, que é o medo. Então, ágora é a praça ou ambiente público onde se faziam trocas de mercadorias ou reuniões e fobia, tudo que é fobia é medo. Né? Então, agorafobia é medo de lugares públicos. Esta foi a primeira denominação de agorafobia, medo de lugar público. Com o passar do tempo, mudou-se a classificação, né? A compreensão do que é agorafobia, e o que eu passei para vocês, a atual, que é aquele medo de ficar preso em um lugar onde tenha dificuldade para escapar, dificuldade para buscar ajuda, dificuldade para sentir-se protegida, ok? E um grande comportamento aí de evitar todos esses lugares somente por sofrer antes da hora. Essa é a característica principal da ansiedade, né? Eu já sofro antes de estar no lugar, eu já sofro antes de ir, eu já tenho todo um sofrimento antecipado. Nem cheguei no lugar, mas já tenho medo de estar lá e passar mal ou não conseguir uma fuga a tempo, então eu nem vou naquele lugar. Então isso é uma característica geral da ansiedade e muito presente na agorafobia. Tá? Justina, boa noite. A Nilda pergunta também se tem algum comprometimento químico. Né? Será que existe algo lá no cérebro, químico lá no cérebro, que predispõe a pessoa a ter uma tendência maior aos transtornos de ansiedade, seja ele em quais foram? É verdade, existem alguns estudos que mostram que há algumas alterações, né, bioquímicas que podem predispor a pessoa a desenvolver alguns tipos de transtorno de ansiedade. Veja que muitos dos transtornos de ansiedade são tratados com terapia, com tratamento psicológico. Ok, teve um corte aí, mas já voltou, já restabeleceu. Então, alguns tratamentos de ansiedade, há a necessidade de entrar com a medicação, mas é fundamental o tratamento psicológico, é fundamental o terapeuta que vai ensinar a pessoa a lidar com a ansiedade. A medicação faz o papel dela de fazer a regulação, a regulagem química, bioquímica lá dentro do cérebro e dar uma melhora para a pessoa. Porém, a pessoa ela pode ficar a vida inteira dependente, às vezes, da medicação. Então, uma das formas de você reduzir o máximo que você pode da medicação, ou até mesmo tirar por completo a medicação, é ensinar ela a lidar com a ansiedade. É ensinar ela a reduzir a ansiedade. É fazer com que ela entenda como que a ansiedade está surgindo,
como que ela está mantendo aquela ansiedade dentro dela, ou seja, aumentando e piorando mais aquela ansiedade e esse desconforto dentro dela, e ensinar técnicas que reduzam esta ansiedade e a melhora da qualidade de vida e do bem-estar. Então, isso é feito em consultório com pessoas, com terapeutas, psicólogos, capacitados, treinados e experientes em fazer isto, né? Nós fazemos isso principalmente, eu trabalho há 25 anos com pacientes que têm sintomas principalmente relacionados ao pânico, agorafobia, toque, então você faz todo esse trabalho e reduz drasticamente esse desconforto na pessoa, ensinando algumas técnicas, fazendo alguns exercícios. Então isso faz com que a pessoa sinta-se cada vez mais segura de si, dependendo cada vez menos de medicações ou drogas, tá? Então, desenvolver isto é fundamental. Mas a droga, os remédios foram feitos para melhorar a qualidade da pessoa naquele momento. Então, às vezes eu preciso dar um pouco mais de alívio, de tranquilidade para aquela pessoa, porque o desconforto é muito grande. Quem já passou por crise de ansiedade vai concordar comigo que ela precisa de algo, às vezes, imediato para poder contê-la. E isto, né, a medicação consegue. Com o passar do tempo, ela vai aprendendo e tendo confiança nas outras técnicas e acaba por si só se ajudando. E aí ela vai descartando a medicação. Tá? A Justina, ela faz também um comentário aqui. Eu, depois de muito tempo, hoje consegui sair de casa. Foi bom. Passei mal antes de sair, mas falei, vou sair. E fui. Consegui sair, pagar minhas contas. Justina, ganhei o dia hoje. Você me trouxe uma alegria para mim. Você hoje causou em mim uma grande alegria pelo fato de saber que você conseguiu enfrentar. Então, esse bem não é só seu, esse bem é meu também, porque eu tenho certeza que você conseguiu uma grande conquista. Apesar de todas as ansiedades, medos, temores que você decidiu, você disse algo importante para você: eu vou controlar a ansiedade. Não é a ansiedade que controla eu. Eu sou capaz de controlar. Ela não é maior do que mim. Eu posso controlar minha ansiedade e eu vou aprender a controlar a ansiedade. É isto que você deve fazer a cada dia. Tá? Hoje foi o primeiro de muitos outros dias de sucesso em sua vida. Eu tenho certeza que amanhã você deverá sair de novo, nem se for para dar uma volta no quarteirão, nem se for para conversar com a vizinha da frente ou a vizinha da esquina, mas faça isso com uma de uma forma regular, para que você vá sempre avisando o teu cérebro de que você está se superando. Faça isso com frequência, tá? Puti, Iranete, boa noite, Iranete. Parabéns aí, Justina, tá? E a nossa live de hoje, nosso encontro com bem-estar, ele foi sobre um tema agorafobia. Espero que você possa ter gostado, que você possa ter se identificado, ou se você identificou alguém, compartilha com essa pessoa, divulgue. Tenho certeza que muitas outras pessoas poderão também ter essa informação, ter esse conteúdo para que ela possa buscar ajuda, ver outros vídeos, entender um pouco mais sobre a ansiedade. Deixe sempre o seu comentário, dúvida, pergunta, sugestão, depoimento. O que esses vídeos que nós fizemos, o que desses assuntos ajudou você a superar algumas barreiras? Deixe um comentário para nós. Muitas vezes você leu um vídeo nosso, ouviu um vídeo pequeno nosso e às vezes ele foi importante, mudou, fez você repensar. Coloca esse testemunho, fala para nós o quanto a Quero Ajudar Você colaborou para que você pudesse vencer algumas barreiras, superar alguns desafios e ser um pouquinho melhor na sua vida. A gente quer saber disso, afinal de contas, tudo que nós fazemos é para deixar você um pouquinho melhor a cada dia, porque eu quero ajudar você a vencer a ansiedade, o estresse e ser uma pessoa melhor e com muito bem-estar.
Seja bem-vinda, Nina, Renato. Agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso encontro com bem-estar. Senilda, Will, Siriaco, né? Agradeço a presença, Pucci, agradeço a presença imensa de todo mundo. Compartilhe o vídeo, compartilhe. Daqui a pouco já vai estar aí para compartilhar. Compartilha hoje mesmo para que outras pessoas possam assistir. E segunda-feira, 21 horas, estaremos aqui novamente ao vivo com o nosso encontro com bem-estar. Um grande abraço, um excelente dia 12 de outubro a todos vocês. Dia de nossa grande padroeira, também dia da criança, que traga muita luz, esperança, força, saúde e paz no coração de cada um de vocês. Segunda-feira, 21 horas, estaremos aqui novamente. Um grande abraço, obrigado, excelente semana a vocês.